Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Carreira e Propósito. Hoje, como sempre, eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer inspirações, conhecimento sobre a trajetória de carreira. É uma pessoa que eu conheço há pelo menos 15 anos, eu não só conheço ela como a família de origem, a família que ela está constituindo, o marido Will, que é uma pessoa muito especial também, então me sinto literalmente em casa nessa conversa. Eu escolhi uma obra chamada O Nascimento de Vênus, de Botticelli, do período do Renascimento italiano. E por que eu escolhi essa obra? Porque eu enxergo na pessoa que estará conosco hoje essa confiança e essa valorização sobre si mesmo, o que faz sentido para si. Por quê? Todas as escolhas de vida que ela fez e carreira estavam conectadas com o nascimento de Vênus, ou seja, o amor no centro. E não estou falando do amor romântico, a gente tem que fazer o que a gente ama, é muito mais profundo. É uma pessoa que entende as suas potências, entende a vida que ela quer construir e é fiel a ela mesma. Porque carreira de sucesso, para além das questões financeiras, é se conectar com aquilo que faz sentido para ti. Então, hoje a gente recebe uma mulher múltipla, porque o amor é múltiplo. Quem disse que a gente tem que ser uma coisa só? E então, seja muito bem-vinda, Luísa Lawrence. Obrigada. É uma mulher que é múltipla, né, jornalista, e hoje ocupa o lugar de a voz da Arena do Grêmio. Então, literalmente, né, múltiplas experiências de carreira, é executiva também. Então, Lu, fala um pouquinho mais de ti, quem é a Luísa pela Luísa, fala um pouquinho do teu momento de carreira. Ai, vamos ver, vamos começar. Muita coisa pra falar, né? Sabe que eu ensaiei na minha casa. Eu pensei em algumas coisas que a Soraya me perguntava, eu dei uma ensaiadinha. Mas eu não sei se vai funcionar, mas enfim. Primeiro, é muito legal estar aqui e ouvir isso de ti. Tu sabe que foi uma pessoa, e é, assim, uma pessoa muito importante pra minha trajetória, né? E que foi a minha primeira mentora de vida, né? Não só minha, de outras pessoas, como tu mesma falou, da minha família, assim. E eu tava pensando muito, assim, sobre esse momento de estar aqui e me lembrando, assim, das nossas conversas na mentoria, sabe? Quando tu mesma me fez enxergar que o que eu queria fazer não era uma futilidade, né? Porque eu sempre gostei de aparecer, de trabalhar com câmera, eu sempre gostei disso. E por um momento na minha vida eu acho que isso ficou ligado a alguns estigmas, assim, de que isso poderia não ser uma coisa com valor, né? Algo com valor. E aí eu me lembro que quando a gente fez a nossa mentoria, a gente mergulhou fundo, né, na história da minha família, e a gente viu que a minha própria família tinha uma origem na arte, no cinema. Não sei se tu lembra disso, que tu me pediu pra eu resgatar algumas fotos antigas da minha avó. Eu lembro da tua conexão com a tua avó. Isso, e aí o pai da minha avó, ele era um cara, imagina naquela época, eu nem sei quanto tempo atrás é isso, né? Minha avó foi imigrante, né, da Suíça pro Brasil. E aí a gente descobriu que o pai dela fazia sessões de cinema. Naquela época ele tinha uma câmera, ele fotografava, e eles também passavam filmes pros funcionários numa fábrica. Então, assim, tem tudo a ver com o que eu quero fazer da minha vida. Antes né? de seguir te apresentando, só um parênteses, o quanto o resgate das nossas raízes traz força. E valoriza, e a gente começa a se conscientizar e traz valor sobre aquilo que já é nosso. Sim. E tirando os estigmas. Sim. Quem nutre as raízes gera frutos mais fortes. Sim. Então, olha tudo que gerou na tua carreira depois. Mas muito bem, fechei parênteses. Não, e aí eu me lembrei muito disso, porque eu acho que hoje, assim, tu me perguntou, né, sobre o meu momento de vida. Então, além de ser jornalista formada, eu trabalho numa agência, né? Já tive podcast, tu sabe que eu já trabalhei em televisão, em outros lugares. E hoje eu sou, então, a voz da Arena do Grêmio e uso também as minhas redes sociais pra me comunicar. Então, hoje, se eu tivesse que dizer aonde que eu tô, eu acho que hoje, com 32 anos que eu tenho... 32, até já me perco. A gente se perde. 32. Mas, assim, hoje eu tenho mais clareza de que... não necessariamente do lugar onde eu quero chegar... Mas eu tenho clareza de saber que as minhas vontades, elas são quem eu sou. Elas são genuínas, entende? Não, deixa eu só fazer um close nessa fala. Não é sobre onde a gente vai chegar,
É sobre quem nós somos e realizar isso na vida, porque é sobre a jornada e sobre as pessoas que estão do nosso lado, né? Nessa jornada. Exato, sempre, sempre. Então, assim, sempre que eu vou em algum lugar, agora que as pessoas me conhecem um pouco mais, né, como voz da arena, assim, aí eu vou em algum lugar, tipo, num podcast ou evento, sabe? As pessoas me falam assim, Lu, eu não sei explicar, tu tem alguma coisa, sabe? Elas falam pra mim, quando eu tô nesses lugares de tá ali com a minha imagem, com um microfone, me comunicando. Então, assim, eu nasci pra me comunicar. Foi mais ou menos a conclusão que eu cheguei. Porque a imagem que eu tinha de mim, assim, desde pequenininha, inclusive esses dias eu falei na minha terapia sobre isso, sempre foi essa imagem. A Luísa dos 3 anos... Já era? Já se imaginava aparecendo na televisão, com microfone, sempre. Aí tinha várias coisas, né? Quero ser atriz, cantora, não sei o quê. Mas sempre existiu essa imagem. Ou seja, mais uma aprendizagem de carreira em menos de 5 minutos. Viu? O quanto a gente precisa voltar para nossa biografia, como a gente despertava esses talentos natos na infância. E a gente não pode abandonar essa criança interior, porque ali é criatividade pura. Exato. Porque assim, a gente estava falando, né, que por um tempo essa minha vontade de enfim, aparecer, me comunicar e tal, eu acho que a sociedade leva um pouco a gente a crer, às vezes, que isso é algo que não tem tanto valor. E eu, né, fazendo uma comparação, assim, familiar, tu que conhece a minha família, o meu irmão, né, o meu irmão é uma pessoa muito diferente de mim, e ele tem todas as qualidades, assim, os valores... as qualidades que a sociedade valoriza, assim, sabe? Tipo, super inteligente. Ele era o melhor em tudo que ele fazia. Uma pessoa centrada. Várias coisas que são esses estereótipos, né? Super valorizados. E aí, do outro lado, tinha eu, que era espivitada. Que eu pedia pra minha mãe me filmar. E não sei o quê. E falava pelos cotovelos. E isso não é um valor, assim, né? Nesse estereótipo. Então, ao longo do tempo, eu vivi um pouco essa questão, assim... Será que o que eu quero fazer é uma futilidade ou, assim, tem valor, né? E hoje, enfim, com maturidade e tudo, eu entendo que eu sempre me imaginei assim, desde pequenininha. Então, eu não preciso fugir disso, porque eu nasci pra fazer isso. Ou seja, carreira é ser fiel que a gente é, inclusive, desse ideal da criança quem depura. E outra questão, tu trazes um tema fundamental de pedagogia, porque num ambiente com irmãos... A gente não pode comparar um com o outro, porque são almas completamente distintas, potências distintas. Então, olha a beleza disso que tu fostes, claro, os dilemas, né, de comparação, mas tu chegastes onde chegastes, para onde irás, porque estás sendo fiel a ti mesma. Isso. Que é única, isso te faz única. E isso é uma conclusão recente, assim, que eu tenho, sabe? Porque é isso, aí com rede social, né, é muito diferente também. O tipo de exposição que a gente tem, né? Então, isso tem prós e contras. Mas o resumo do que eu, nesse 1 ano e meio, assim, atuando como voz da arena, ou, enfim, como personalidade ali na internet, me fez... eu sempre me sinto muito bem fazendo isso. E aí, eu também lembro de algumas conversas, assim, que a gente teve, e de eu escutar até tanto podcast, ler livro, dessas pessoas que deram, assim, ou que elas... migraram de carreira, ou que elas deram um 360 em algum momento, elas sempre falavam a pergunta clássica, né? O que te levou a, sei lá, abandonar o teu trabalho e apostar, né? No incerto. E essa pessoa dizia que ela tinha um sentimento diferente em relação a essa coisa. E é assim que eu me sinto hoje. Então, eu tenho esse sentimento diferente em tudo que eu tô fazendo ali, quando eu tô me comunicando com as pessoas. E é isso que me leva a crer, a buscar cada vez mais esse caminho, assim, de me profissionalizar, né, na internet, ou seja, para onde isso me levar, né, trabalhando com a minha imagem. Eu sinto algo que eu nunca senti antes, então eu acho que tem que ir atrás desse sentimento, assim. E como tem tudo a ver com o arquétipo que eu trouxe da Vênus e da Afrodite, ou Afrodite, que a gente não pode deixar de lado as nossas sensações, aquilo que a gente sabe, mesmo que não seja racionalmente, mas a gente sente. Então, as escolhas de vida e carreira precisam levar em conta, para além do racional e do planejamento, que precisa estar, mas também as nossas sensações. Porque se a gente abandona isso, a gente abandona parte nossa. Aí o sucesso, na minha visão, não vai ser sucesso.
É ouvir o nosso segundo cérebro, né? Ou o primeiro, talvez. Que é o nosso sentimento no estômago, né? É muito isso, assim. É isso que eu sinto. Um frio na barriga ali, sabe? Isso é maravilhoso, porque o nosso corpo não tem o julgamento. O nosso corpo, ele simplesmente é. Exato. Então, como tu falas, o primeiro cérebro, né? Isso já são pesquisas de décadas, né, gente? De que existe uma inteligência, neurônios em todo o aparato do intestino. Então, existe uma inteligência que não é racional, né? E claro, tem conexão com o cérebro, enfim. Mas o quanto a gente precisa ouvir o nosso corpo para tomar as decisões importantes, porque o julgamento, as crenças estão em outro, estão aqui. Então, será que a gente precisa ancorar as decisões só aqui, no teu caso? Ou seja, tu aprendeu a te ouvir. Me sentir, né, também. Se sentir. Isso. Se ouvir, se sentindo. E aqui vem um questionamento: quantas escolas e educação tá formando as pessoas, crianças e jovens e adultos para isso, né? Exato. Porque isso tudo que eu tava falando, e assim, eu tive, né, uma família ótima, assim, a escola ótima, eu não tinha nenhum problema nesse sentido, né, de assim, eu ia bem no colégio também, né, claro, eu precisava me esforçar muito mais do que o meu irmão, por exemplo, assim, sempre as minhas vontades sempre foram ouvidas pelos meus pais, né, que me levavam em aula de dança e tudo, mas é isso que eu comentei, assim, na sociedade que a gente vive, em que, né, eu não sei muito qual outra associação fazer, mas aquela questão esse pensamento de que o tempo é dinheiro, Sim. Né, de que as habilidades não são as soft skills que importam, né, que são as outras, que geralmente eu não tinha tanto, né, então, por algum momento, isso me levou a acreditar que o que eu queria fazer da minha vida era algo que não era tão importante, sabe? E hoje eu vejo que também não importa se é importante ou não, mas é que é algo que faz parte de mim, não adianta eu fugir disso, né? Então, sei lá se é importante ou não que precise ser, né? Mas é importante pra mim. Pra ti. Ou seja, a gente tá entrando num tema que é ressignificar o que é inteligência. Que a inteligência humana, uma parte é a inteligência racional, aquela inteligência que passa em todas as provas, etc., né? Com estrelinhas. Mas tem tantas outras formas de inteligência. Então, o quanto cada vez mais a gente precisa construir uma sociedade, uma educação que entenda que cada ser humano é único e que tem inteligências distintas. Aqui a gente pode entrar em inteligências múltiplas, inteligência emocional, espiritual, tem várias formas que cientificamente já é estudado. Mas tu trazes com exemplo o quanto a gente precisa, e eu tenho certeza que eu te conheço, trabalhas muito o teu autoconhecimento para desenvolver tua autoestima e literalmente ter essa força e coragem de seguir quem tu és, porque a sociedade lá fora tá sempre taxando, né? Sim. E isso, hoje eu já tô num momento, acho que muito por maturidade, assim, como tu falou, autoconhecimento, que é como se o mundo externo não me abala mais, entende? O que acontece lá fora... Mas isso se vê em tudo, Lu. Sabe? Assim, tu tá com uma força. E como é lindo ver isso. Pra mim, a pessoa madura é aquela que sabe quem ela é e tá aqui pra exercer os seus dons e entregá-los pro mundo. Sim. Agora me fala sobre essa tua paixão em relação com futebol. Porque, de repente, eu sei que tu sempre frequentou a Arena do Grêmio. Sim, né? sim. Eu te vejo assim, né, apaixonada, camiseta, é muito bonito isso. E como depois vem o Grêmio pra tua vida e pra tua carreira. Sim. Então fala a tua relação com o futebol e como é que tu chegou nesse lugar de ser a voz do Grêmio. Tá. Da Arena do Grêmio. Assim, futebol sempre, na minha família, sempre foi o esporte, né? Sempre foi algo muito incentivado da gente consumir, assim, e praticar, né? Pelo que eu sei, assim, da história, isso começou muito com o meu avô por parte de pai, né? Casado com a minha mesma avó que eu comentei. Que eles, assim, eles romperam um pouco as barreiras daquele tempo e colocaram todos os filhos estudar em internato. Então, todos foram estudar em São Leopoldo, quando a Unicinos ali, o Sinodal, né? Era um internato. E ali todos eles tiveram contato com esporte, né, enfim. E, então, em algum momento começou essa paixão ali pelo futebol, pelo Grêmio, né. Então, o meu avô, os meus tios todos eram gremistas. E aí isso foi nascer, eu digo que nasceu comigo isso, né, com meu irmão também e tal. Na parte do outro lado da família, também, assim, acho que era menos forte essa questão do futebol.
mas tem algumas pessoas que também são muito identificadas, assim, né, com o Grêmio. Então, eu nasci gremista, né, nunca existiu, assim, outra opção, digamos, né, porque nasceu com a gente. Sim. E aí, os meus pais, inclusive, a gente morava no interior, né, isso é importante, é mais de 500 quilômetros daqui de Porto Alegre. E aí, assim, quando a gente vinha para Porto Alegre, era muito comum que eles nos levassem nos estádios, né, então, na época era o Estádio Olímpico, né, depois passou a ser Arena. E aí, quando eu vim morar em Porto Alegre, até antes disso também, assim, sempre tinha algum jogo que eu vinha, né? Mesmo que fosse longe, pegava ônibus, o meu pai morava aqui e a gente ia pro jogo. Então, às vezes eu tinha que faltar 2 dias de aula para ir assistir um jogo. Então, isso era uma coisa que acontecia eventualmente, assim. E aí, quando eu me mudei pra cá, pra estudar, se tornou uma rotina, né? Ir pro estádio, assim. Eu até ia com meu irmão, ele naquela época ia com uma outra galera, né? Mas a gente ia junto, assim. E aí, isso também é uma coisa muito interessante, assim, sobre essa volta, né? Que a vida dá, às vezes, pra nos levar pra aquele lugar que precisava, né? Uhum. Porque, assim, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu acho que o meu primeiro objetivo era trabalhar com jornalismo esportivo, assim, na minha ideia. Uhum. Só que aí, o que aconteceu? Como a gente vai, né, amadurecendo as coisas, eu comecei a entender que eu ir pro estádio era um momento muito importante pra mim. Assim, era quase a minha terapia, sabe? Eu ia pra lá, era uma coisa assim, sabe como é que a gente chama, os inegociáveis? Sim. Era algo assim pra mim. E por que era terapêutico pra ti? Olha... O que tu sentia? O que tu extravasava? Tu te divertia? Eu acho que tem uma questão do extravasar, mas eu sempre gostei muito de entrar no estádio cedo e ficar ali comigo mesma, né? Pensando sobre a vida. E aí eu acho que o futebol é uma coisa assim, que quem gosta de futebol não tem muito como explicar o porquê. É algo muito... Entendi. Né? Entendi. É uma imagem, assim, que a gente tem, então... eu acho que talvez isso também me conecte muito com o meu passado, né? Com as tuas raízes. Com as minhas raízes. Eu praticava história. Esporte também. Uhum. Então, eu sempre tive nesse lugar do esporte. Ai, Lu, tu tá falando uma coisa tão importante. O como cada ser humano precisa ter esse seu lugar, que é o encontro consigo mesmo. Uhum. E isso, sabe o que significa? Isso é inteligência espiritual. Uhum. Ou seja, aquele momento que tu tá contigo mesma, contemplando, relembrando quem tu és, os teus valores, relembrando a tua história, a tua biografia. Então, essa tua fala, eu queria já fazer um convite para quem tá nos ouvindo, tenha o teu lugar de conexão com aquilo que faz mais sentido. Tu, por acaso, sente o tempo e espaço diferente quando tu estás no estádio? Hoje eu... Sempre, quando tu tá vendo um jogo, ou seja, como se não tivesse mais conexão Sim. Isso é estado de flow. Sim. Ou seja, o estado psicológico que tu te sente uma outra dimensão. Uhum. Ou seja, tu estás nesse lugar porque faz sentido pra ti, pro teu mundo mais profundo, pra tua psique. E até quando o time perdia, ou enfim, não dava certo, mesmo assim era muito bom pra mim ter ido, sabe? Então, sempre existiu isso. E aí, voltando para essa questão do jornalismo, eu cheguei nessa questão de pensar que isso era uma coisa inegociável para mim. Então, eu não queria trabalhar com jornalismo esportivo que ia fazer eu abrir mão dessa experiência. Sabe? Eu me dei por conta que eu queria ser gremista, eu queria ir pro estádio para torcer mesmo, porque se eu estivesse lá trabalhando, daqui a pouco eu ia estar querendo... Entendeu? Torcer e não ia poder. Então, Sim. eu decidi que eu queria ser torcedora. Cada coisa no seu lugar. Né? Era a tua decisão. Okay. Porque, assim, hoje já é um pouquinho diferente. Mas naquela época, né? Alguns anos atrás, assim... Não era muito comum, né? Que os jornalistas fossem identificados. Eu não acho que de jeito nenhum isso atrapalha o trabalho, né? Mas, assim, era um estigma. Tu ter um time, tu ser assumido... E tu trabalhar com jornalismo esportivo. Entendi. Né? Não é neutra, né? Exato. E aí, então, assim, essa era, assim, a minha relação com o futebol. E aí, a vida deu essa volta, que me permitiu, então, que eu não deixasse de ser torcedora, que eu não deixasse de ir pro estádio. E ainda que a minha voz fosse usada ali para aquelas pessoas que estão tendo a mesma experiência que eu falei que eu tinha, né, como torcedora. E nesse lugar, tu torce também?
Torço. Assim, é um pouco diferente porque é um trabalho, é super movimentado e mais complexo do que as pessoas imaginam, assim, né? Porque a gente tem muitas entregas comerciais pra fazer. Então, hoje o futebol, né, ele é um espetáculo, né? um business. Exatamente. Então, assim, tudo que passa no telão de um estádio é o que sustenta, né? O jogo, sustenta que as pessoas estejam ali. Então, muita gente não gosta, mas é o que faz com que a gente esteja ali, né? É o que sustenta o jogo, né? Exatamente. E qual é a melhor forma, né, de dar visibilidade para uma marca do que um estádio, às vezes, Paixão que tem nacional. 50 mil pessoas, né? Então, assim, a gente tem que fazer todo o pré-jogo, que envolve ações comerciais. Sim. E aí tem algumas ações com o clube mesmo, né? Por exemplo, aquecimento do time, outras ações que o clube propõe ali pro pré-jogo, e aí tem que ler, né, interagir com o pessoal. E no jogo, são ações mais, assim, protocolares, porque a gente tem algumas regras, né? A gente não pode, depois que o jogo começa, eu não posso, assim, falar no microfone coisas que não estejam num script, né? Então, tem regras, assim. Aí, na hora do jogo, é aquilo de cartão amarelo, substituição, tempo de acréscimo, coisas do tipo, né? Então, só que o trabalho para isso é muito complexo, porque é um roteiro de televisão, basicamente, com tudo que vai acontecer em ordem, o tempo que tem, porque a gente tem X tempo para entregar todas as ações comerciais. Ok. E, ao mesmo tempo, as pessoas se comunicando na arena. Então, eu escuto o pessoal se comunicando por rádio, né? Aqueles rádios, assim... Porque as coisas acontecem ali, né? A operação é isso, é no dia a dia. É agora. É um mega evento. Exato, o espera um pouco, agora tu pode falar uma utilidade pública que vem, sabe? Tu tem que falar ali também. Então, às vezes é mais complexo de torcer, porque tu tá muito no profissional ali, sabe? Mas quando o jogo começa, que daí dá uma acalmada, assim, nessas questões, daí sim, aí eu torço. Eu não posso, claro, torcer no microfone, né? Mas, assim, as pessoas sabem que eu torço. Quem me segue, eu às vezes posto minhas reações, assim. Sim. E tem uma coisa que eu acho muito legal falar também, que quando eu comecei ali, né, quem ocupava essa posição antes de mim era um homem. Por 8 anos. Me fala sobre essa transição, porque é um outro estilo de voz, tu é uma outra pessoa, né? Sim. Então, como foi essa transição? Então, era uma pessoa, um homem que fez por 8 anos, e aí um dia eu recebi um contato, né, de uma pessoa que já tinha trabalhado com alguém da assessoria de comunicação da Arena, né, no passado, porque eles tinham pedido uma indicação de uma voz feminina que já tivesse trabalhado com rádio, TV, né, que é a minha formação, assim, e que fosse identificada com o Grêmio. Ok. Deixa eu só fazer um parênteses, porque o público dos estádios tem mudado também. Hoje a gente enxerga mulheres, famílias, crianças. Pode estar conectado com o público que está frequentando? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Eu também fiquei sabendo na época que queriam fazer um teste também, porque para ver como que as pessoas iam entender essa voz, por ser menos grave. Sim. Que talvez seria mais fácil de entender algumas informações, né? Então, assim, as reais motivações não chegaram em mim, assim, né? Mas chegou em mim esse contato, me perguntaram, posso te indicar, né, pra fazer essa reunião com a Arena e tal. E aí eu fiz uma reunião com eles e eu falei assim, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Vai ser um prazer, mas assim, eu nunca fiz isso. Vocês estão entendendo que vai ser uma coisa, né, completamente nova, fazer do zero. E aí eles disseram, não, tudo bem, a gente quer mesmo isso aí. Lu, só um pouquinho, para de novo. Tem mais um monte de aprendizagem aqui nessa tua fala. Primeiro, conexões. Tu chegou lá não porque tu enviou um currículo, mas pela história tua profissional, pelas coisas que tu já fizestes bem feito, alguém enxergou e te indicou, primeiro lugar. Segundo, pela tua fidelidade a quem tu és. Tu ama o Grêmio, tu sempre deixou isso claro e te indicaram também por esse motivo. E terceiro, tem gente que mascara a entrevista de trabalho. Tu fostes honesta. Eu não tenho essa experiência. Eu sou esta pessoa, isso daqui eu não tenho. A gente não precisa ser a perfeita, ter todas as habilidades. E o quanto isso é importante, inclusive, para estar nesse lugar. Sim. E mais do que isso também, todas essas pessoas, tirando a pessoa que me indicou, né? Mas todas as outras que desde então assumiram isso de falar comigo e bancar a minha contratação foram mulheres.
Todas elas. Todas que trabalham diretamente comigo são mulheres. Então, aqui a gente faz mais um parênteses, que carreiras femininas precisam de patrocinadores e mulheres que ancoram. Literalmente, quando uma sobe, puxa a outra. Isso é muito importante. Criar as nossas tribos, criar as nossas redes femininas de mulheres que nos apoiam. E aí te digo, mais um gancho relacionado a isso, que aí foi, tu tava pensando, tu me perguntou como é estar nesse lugar, né? Sendo que antes, como eu falei, era um homem que ocupava esse lugar. Sim. E aí eu falei pra eles, olha, eu nunca fiz isso, né? E eles disseram, não, tudo bem, a gente tá contigo nessa. Me ligaram numa quinta-feira pra fazer o jogo do sábado. E perguntaram se eu podia. Eu disse, posso, claro, né? Fui lá. E era uma época que o Grêmio tava muito em alta, muito bem, porque tinha o Luis Soares, que é um grande jogador mundial, assim. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele jogava no Grêmio. E tu tinha contato com eles? Não, com eles não. Eu fico em outro lugar, assim, é literalmente bem em cima do estádio. Eu não tenho contato com ninguém. Mas, assim, eram jogos que sempre tinha 50 mil pessoas. Uau! Então, assim, eu fui assumir nesse momento, né? Que potência, hein? E aí, assim, como é que foi, né? Primeiro foi um pouco mecânico, as primeiras vezes. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, que uma coisa que me marcou muito, assim, quando eu fui assumir essa posição, e eu acho que isso também diz muito sobre ser mulher, que é, eu fui fazer do meu jeito. Mesmo que tenha uma roteirização, né? Mesmo que tenha uma roteirização, e claro que a pessoa que tava ali antes era uma super referência, porque ele era muito bom, eu escutava ele como torcedora, né? E achava incrível, mas eu acho que ser mulher é isso, sabe? É a gente ocupar da nossa forma os espaços. Porque desde então, desde que eu assumi, e claro, quando eu consegui engrenar, assim, né, um pouco mais e ter ali contato maior com o torcedor, de as pessoas verem, tipo, ah, olha só, ela é uma torcedora como a gente, né? Isso, hoje, as pessoas me falam que quando elas vão na arena e escutam minha voz, elas percebem. Elas disseram assim, Lu, a gente percebe que tu ama aquilo ali, quando tu tá falando. E o que eu faço? Eu vou lá e sou quem eu sou, eu não ensaio, entende? É isso, assim, é uma coisa natural. Mas todas as pessoas me falam isso, Lu, desde que tu... todas não, né? Mas enfim, algumas que trocam comigo, assim, falam... É muito comum me dizerem isso, Lu, desde que tu assumiu, é muito legal pra gente, assim, como torcedor, porque dá pra ver que tu é uma de nós, que tu gosta, tu tem algo diferente. Eles falam pra mim, assim. Lindo, tu pertence à tribo. Eles falam, é uma das nossas. Então... Uau, isso é mais... Gente, assim, isso aqui tá gerando um tratado de carreira. O teu jeito de fazer as coisas, o teu jeito de fazer carreira e negócios. É impressionante, Lu, quanto eu tenho visto isso em todos os casos que crescem, avançam e traz realização existencial. Coloca a tua digital, coloca o teu DNA. Hoje eu estava conversando com uma executiva de uma das maiores empresas brasileiras, gigante, mais de 60 mil colaboradores. E ela disse que ela recebeu um conselho, e era do diretor dela. Tu tem que deixar uma marca nessa área. Ou seja, faz do teu jeito. Gente, quanto mais a gente se conhece, mais autêntica a gente é nessa área, mais diferencial a gente vai trazer. Isso tem tudo a ver, de novo, com o arquétipo, que é o arquétipo da criatividade. Traz a tua criatividade. Mas para isso a gente precisa nutrir nós mesmas, né? Então, a criatividade, ser tu mesma no trabalho, tu precisa ser tu mesma na vida privada, fazer as coisas que tu amas. Eu sei que tu faz 500 coisas maravilhosas. Isso tudo te nutre na vida profissional. Eu acho que tem, agora que tu falou de quando a gente estava fazendo a associação de que eu ia pro estádio e que era o meu lugar, e que é sempre importante, eu parei pra pensar, mas será que eu sempre, né, sempre tive, assim, um lugar meu? E aí eu comecei a pensar que, talvez não de forma consciente, mas assim, hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o momento que me conecta comigo, é as minhas aulas de dança. Eu sabia que você fazia aula. Viu? Então, assim, é mais ou menos a mesma associação que eu fazia do estádio. É o momento que eu... É isso. Parece que fica em transe, assim. É isso. Sabe? E cada um vai encontrar o seu espaço. O meu é aula de filosofia. Hoje, sendo mãe de uma criança de 3 anos, é estar com ele. Ou mexer com a natureza. Ou seja, cada pessoa vai encontrar o seu lugar de desconexão do mundo lá fora para se conectar dentro. Porque isso depois gera impacto na carreira. Porque senão a gente vira máquina. Sim. Gente, a IA tá aí, né? Então, a gente precisa nutrir a nossa alma. Isso a IA nunca vai ter. E a nossa IA natural é absolutamente criativa.
Sim. Então, tu traz esse diferencial porque tu nutres a ti mesma. Isso. E aí, tem uma outra coisa que eu me lembrei quando eu tava vindo pra cá. Tu óbvio que tu vai lembrar disso. Porque tu fez parte disso, mas tu lembra que eu entrevistei o Felipão? Lembro. E aí eu pensei... Como foi essa experiência? Gente, como a vida dá voltas, né? Eu até não... Eu tava tentando me lembrar, porque assim, recentemente agora, por algum momento, o Felipão tava super em alta. Ele foi em alguns podcasts, né? Que a galera do futebol curte, assim. Comecei a ver várias publicações sobre ele, e aí me lembrei como é que foi isso, né? Eu me lembro que era o mesmo dia da minha prova de toga da faculdade. Que de manhã eu tirei foto, e de tarde eu fui pra Caxias do Sul, que é a terra dele, né? Uhum. Eu não me lembro como que aconteceu, assim, o contato, né? Mas, assim, eu fazia trabalho pra uma revista, tu lembra que tu participava também? Uhum. E eu lembro que eu tinha levado essa pauta, porque era a véspera da Copa de 2014. E eu disse, gente, vamos entrevistar o Felipão, porque era uma revista sobre liderança, não era uma revista de esporte, né? Uhum. E aí, compraram a minha ideia. Só que assim, eu só tinha a ideia, né? Eu não tinha mais Faltou nada. o resto. Eu só tinha a ideia, Mas a tu vontade. foi atrás, né? Exatamente. Eu manifestei, né? E aí, era isso também. Alguém da revista conhecia, sabe? Um empresário que conhecia ele. E assim foi. Se eu não me engano, quando eu tava indo pra Caxias do Sul, a gente ainda não tinha certeza da entrevista. Eu tenho uma breve lembrança, assim, de estar no ônibus e saber que era algo incerto, assim, né? E aí, quando eu cheguei lá, fui encontrar a equipe e aí aconteceu, eu não me lembro quanto tempo que foi. Eu era a única mulher entre os homens ali, né? Tinha o editor da revista e os outros empresários, assim. E aí a gente fez a matéria de capa com ele, né? Uma entrevista sobre liderança no futebol. E ele é um cara... Eu escutei uma entrevista dele esses dias, justamente por causa disso que eu falei, que ele foi em alguns podcasts. E é impressionante a relação do esporte, do futebol, com a liderança. Porque pro teu time vencer, Total. tu tem que ser um líder, tem que saber, né, lidar. Imagina, 11 jogadores que são os titulares. Aí tu imagina, tem os reservas, tem todo, né, tem a diretoria. Imagina orquestrar isso tudo, né? Então, assim, isso foi uma outra volta, né? Olha só, a minha relação lá do começo, né, com o futebol, aí teve isso. E aí, hoje, tô aqui. Como aquilo que é nosso e diz respeito à nossa essência tá sempre presente ao longo da nossa biografia. Então, tu fala de futebol, no meu caso é arte. A arte tá desde que eu nasci. Então, tem coisas que a gente não pode largar, porque a coisa que é a gente. Tem uma frase da cultura clássica romana, que dizia em latim, res clamat ad dominum, ou seja, a coisa chama o seu dono. Existe uma correlação entre aquilo que a pessoa precisa fazer nessa vida. Sim. É quase como um chamado. E olha quanta coisa boa tu trazes para as pessoas que te ouvem. Aonde tu vai chegar com tu? A gente não sabe ainda, mas com certeza vai ser coisa boa, porque quem é fiel a si mesmo gera só coisa boa para quem tá junto ou para quem a gente impacta. Não, e tu sabe que teve 2 momentos que eu me emocionei muito de estar nesse lugar, assim. Que um foi, 3 na verdade. Um foi a despedida desse jogador que eu te falei, que era o Luis Soares. Porque o que acontece? Era o último jogo dele na arena, né? O último jogo. E tu já estavas nesse lugar de volta. E eu tava, tinha 56 mil pessoas dentro do estádio. E aí, sabe que eu falei de eu fazer do meu jeito? Porque assim, tu tem um script, né? Então, tu tem que saber até onde é que tu pode dar o teu toquinho, assim, né? Claro. E ele tinha um apelido. Acho que isso é importante. Fazer o teu jeito, colocar o teu jeito dentro do script. Dentro do script. Então, assim, ele tinha o apelido de El Pistoleiro. Ele é uruguaio. Vamos falar sobre o Uruguai daqui a pouco. Ele é uruguaio, então já vem aí a raiz do Uruguai, começa aí. Então, ele é uruguaio e o apelido dele, mundialmente, é Pistoleiro. Porque ele é um, né, pistoleiro, ele, enfim, faz gol muito fácil, assim. E aí, acho que foi nos 3 últimos jogos, eu comecei, quando a gente tem que anunciar o nome deles, né? Ao invés de falar número 9, Luis Soares, eu falava número 9, esperava, a galera ovacionava, assim. E aí eu comecei a falar El Pistoleiro dentro do estádio. E assim, então ali, sabe? Ali eu comecei a ganhar a galera, eu fui fazendo algumas coisas
diferentes dentro do script. E aí, o dia que ele foi, a despedida dele, assim, que eu falei pela última vez, e depois teve uma homenagem pra ele, que eu tive que ler e tal, foi muito emocionante, assim, porque eu pensei isso, quando na minha vida, que eu acho que o que a gente leva da nossa vida não é o lugar que a gente tá, sabe? É a experiência que a gente vive naquele caminho, né? Maravilhoso. E aí eu pensei assim, quando que alguém vai poder dizer que teve essa experiência na vida? Porque eu tava lá no dia que um dos grandes craques mundiais jogou num time do sul do país e eu, sabe, ele ouviu a minha voz. Tu viveu a história e construiu a história junto. Então, esse dia teve o dia que também teve a despedida de um outro jogador que da minha geração, assim, é a minha referência de jogador, que é o zagueiro do Grêmio, o Pedro Jeromel. Ele se aposentou no ano passado, e aí também, eu tive que anunciar ele pela última vez, aí ele saiu do jogo, né, e aí eu anunciei a substituição dele, e eu fiz um vídeo, e eu tô, assim, com os olhos cheios de lágrima. E no final, tive que ler também um texto em homenagem a ele. E aí também, quando terminou tudo, eu comecei a chorar, assim, copiosamente, porque, de novo, pensei, imagina, sabe, a última lembrança que ele vai ter dele jogando naquele time, que foi algo, assim, pra carreira dele, vai ser o que eu fiz, né? E o último momento que, não sei se é o mais legal de todos, mas, assim, foi muito representativo, foi no Dia da Mulher, agora, dia 8 de março, que eu e um colega meu, um amigo meu da Grêmio TV, a gente fez todas as coisas que eu faço normalmente, a gente fez dentro do campo, lá embaixo. Então, e era dia de Grenal, que é o clássico, né? Depois o Grêmio perdeu, enfim, parte triste, assim, mas a gente fez tudo isso lá da beira do campo. E aí lá, eu também, assim, teve uns momentos que eu me emocionei, assim, porque tinha... No jogo tinha 50 e poucas mil pessoas. Quando a gente estava fazendo isso, ainda não tinha tanta gente, porque as pessoas vão entrando mais perto, né, do jogo, assim. Mas teve uma ação que foi muito legal, que foram distribuídas umas bandeirinhas, assim. E aí a gente pedia para as pessoas, sabe? Vamos ver, coloca a tua bandeirinha. E o estádio inteiro, assim, fazendo assim com a bandeirinha. E eu tava ali, sabe? Eu olhava aquela imensidão e eu me arrepiei, assim... De verdade, fiquei muito emocionada, assim, sabe? Então, esses 3 momentos, pra mim, foram os momentos mais emocionantes, assim, sabe? Que a gente possa ter esses momentos de se arrepiar na nossa carreira, né, Luiz? E outra coisa que tu me trazes, o quanto o jogo é a metáfora da vida. Sim, porque totalmente. A gente tem que sair desse paradigma, dessa visão míope limitada de que a gente não pode se emocionar no trabalho. A emoção é humana. A emoção é humana. E quanta emoção é que te traz o diferencial e te conecta com todas essas milhares de pessoas. E outro ponto que o jogo é a vida. Tu falaste, né? Não foi bom porque o Grêmio perdeu. Mas isso é a vida. Exatamente. A vida não é só sobre ganhar, a vida é sobre aprender a perder. E olha essa dualidade, esse paradoxo. Tu estavas com o pé literalmente no campo, que isso já foi um grande ganho e perda. Então, é viver essa dualidade. Isso, e o futebol, a maior parte dos momentos não são bons, né? Não. A maior parte do teu time não vai, ele vai, de vez em quando ele vai ser campeão, às vezes. Mas isso é vida, né? Exatamente, isso é vida. O que é legal é tu estar ali no jogo. Isso, não desistir. É viver aquelas sensações, exatamente. Que lindo. Minha cara, agora a gente vai para um tema mais pessoal, né? Porque, de novo, carreira é vida. Então, carreira não é só estar lá no estádio, né, do Grêmio, ou estar na outra empresa que tu trabalha, enfim. Tu tens um casamento, um relacionamento de longo prazo, uma pessoa maravilhosa, que é um super executivo internacional, acompanha a trajetória dele também, e que mora hoje no Uruguai, então ele é executivo global. Como é ter um casamento à distância? Olha... Primeiro eu vou contar como que aconteceu isso também, porque porque explica por que é a distância, né? Porque quando essa proposta aconteceu, eu era voz da Arena há 3 meses. E aí não tinha veio o dilema, né? E eu pensei assim, olha, como eu tava falando no início, que eu acho que desde que eu era pequenininha, eu sempre me imaginei nessa posição, não necessariamente a posição de voz do estádio, né?
mas nessa posição, assim, de a minha imagem ter uma força, uma potência, e daqui a pouco isso me levar, né, como eu falei, pra televisão, pra outros lugares, que é onde eu gosto de estar. E aí eu tava 3 meses nessa função, e veio essa história aí de ele ser mandado pro Uruguai pra ser expatriado, né, que eles chamam, é pra ter uma experiência ali temporária. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer, né? E conjuntamente decidimos que eu não devia abrir mão do que eu tava construindo, porque era muito cedo, né? E isso é amor, né? É. Amor é saber o que é importante para outra pessoa, não é só o que é importante para si. A gente já tinha tido outras vezes, assim, em relação à distância, né? Então, é algo que pra nós é muito tranquilo como casal, assim, no sentido de, né, de confiança. É claro que tem a parte de tu sentir saudade, de não ter, assim, aquela pessoa pra compartilhar contigo no dia, né? Dia a dia. Mas é uma questão que, assim, acho que a gente sempre entendeu que essas experiências, elas são muito boas pra gente, sabe? Então, assim, é um egoísmo pensar que o outro tem que abrir mão de viver e construir aquele caminho por algo que talvez seja temporário, né? Como no caso dele ali, que é 2 anos. É isso. Obviamente que eu ganharia muito estando lá com ele, né? Mas a gente não escolhe, assim, as curvas que a vida vai dando, né? E daí, naquele momento, eu tinha essa oportunidade de continuar ali como voz da arena, né? E apostar nisso foi mais ou menos por aí que a gente decidiu, né? Então, hoje, sempre que a gente pode, a gente tá junto, assim, né? Com feriado, aconteceu no ano passado as enchentes, né? Muito duro. E assim, foi horrível, mas me permitiu estar com ele lá por quase 2 meses. Ok. Então, eu também vi como a vida vai entregando pra gente essas respostas, assim, sabe? Eu consegui viver também essa experiência, né? Então, não é como se eu vou olhar pra trás e vou pensar, nossa, eu devia ter ficado aqueles 2 anos lá. Pô, mas eu fiquei bastante, sabe? Eu entendi como é que é a vida lá, como é que é viver naquele ritmo. Às vezes me faz muita falta, inclusive, porque não, depois vamos falar só né? do Uruguai. É uma delícia, assim, é outro ritmo. Mas é um pouco isso, sabe? Entender que esse período era talvez, da minha carreira, era o período mais importante pra mim, assim. Sim. De tudo que eu tinha vivido, né? Pra me colocar nos lugares que eu imagino, sabe? E pra ele também, porque tudo que ele tá construindo também é pra gente, né? É isso. Então, é mais ou menos isso, assim. E sabe que é temporário, né? Ou seja, vai ter o seu tempo. E isso me faz muito refletir que as decisões mais importantes da vida é sobre não abandonar a si e confiar na jornada. Sim. Né? E eu tenho uma pergunta aqui para ti, porque tomar decisões como essa nem sempre são fáceis. Como que tu tomas decisão na tua vida? Tem muito autoconhecimento, mas o que te ajuda nessa tomada de decisão? Olha, pergunta difícil. Mas eu acho que é aquilo que eu tava te falando no começo, de que, de alguma forma, eu sinto pra onde eu tenho que colocar minha energia. Ok. É teu feeling, tua intuição. Okay. Aí as coisas, a vida vai te mostrando. Assim, cada dia os sinais. Uma coisinha. Perfeito. Então, assim, eu que agora tô vivenciando um momento onde eu tava também comentando, né, no backstage contigo, que eu quero fazer, assim, uma mentoria agora pro digital, né, pro meu perfil ali, pra eu, enfim, conseguir viver disso, literalmente, né, viver ser a minha eu presa, né, que a gente tava falando. E aí eu pensei nisso. Como é que começou? Eu comecei a pesquisar alguns cursos, tanto pro meu trabalho, né, quanto, enfim, e vai aparecendo, né? Vai. No Instagram, aí tu começa a receber tudo. E aí, me deparei com um curso que uma amiga minha tinha feito. E aí, perguntei pra ela, disse, não, o curso é muito legal e tal. E tem também a fulana. A fulana faz mentoria e tal pra perfis, ela mentorou uma influenciadora, enfim, que é super conhecida no país hoje e tal. Fui atrás. Era uma menina que eu já seguia há um tempo atrás, mas ficou ali, né? E aí pensei, vou mandar um e-mail pra ela, né? Perguntando como é que ela trabalha e tal. E aí ela me respondeu assim,
de uma forma que me acolheu muito, sabe? Que legal. Não foi aquela resposta automática, né? De novo a emoção, né? Exatamente. Eu disse pra ela algumas coisas, assim, muito breve, né? Mas ela disse, não, eu já olhei aqui o teu perfil e é XYZ, eu acho que tem muito potencial. E aí já me conectou. Tá, beleza. Soraya, depois desse dia, todos os dias eu recebi contato de alguém que queria fazer uma parceria comigo. A parceria, tipo assim, no nível, posso te mandar uma camiseta do Grêmio, sabe? Coisas pequenas, outras maiores, mas assim, todos os dias. Isso são sinais, né? Claríssimos. Então, da e aí jornada. eu pensei, isso está me mostrando que, de fato, eu preciso apostar Ou seja, no que eu tô imaginando. a tua tomada de decisão está muito conectada com o teu filho, a tua intuição e os sinais que vão se mostrando. Mas para perceber isso, precisa, assim como o jogo, de treino. Sim. Porque um jogador, quando está no campo e faz o que faz, é quase uma arte o que eles fazem, é porque tem treino. Então, o treino de autoconhecimento, que eu sei que tu fazes há muitos anos, Sim. terapias, tudo aquilo que é possível para olhar para si, o como é importante para a gente saber tomar decisão. Isso. E não tá à mercê das decisões dos outros. Isso. Então, às vezes eu falo pro Will, assim, quando a gente, meu marido, né, pra quem não conhece. Mas assim, sabe, tem alguma coisa, tipo, falo pra ele, eu tô com dificuldade de lidar com isso aqui, né? E aí a gente conversa e tal, daí eu falo assim, não, beleza, mas eu vou ver aí ao longo dos dias o que vai me direcionando, entendeu? E aí eu vou conseguir lidar com isso, sabe? Eu fico atenta pra, tipo, identifico que, sei lá, eu tenho um problema, digamos assim, eu tenho dificuldade de conversar com alguém no trabalho, uma coisa super pontual, assim, né? E aí eu deixo isso, eu penso assim, eu identifico que eu tenho esse problema. E que eu preciso conseguir enxergar as respostas, né? Porque é muito isso na sutileza das coisas. Então aí assim, aí eu seto a minha cabeça, né? E aí ao longo dos dias vão acontecendo coisas que elas vão me, sabe? E daí eu consigo resolver, sabe? Sim. Então, quanto a vida se manifesta por sinais, por símbolos, isso os antigos e todas as civilizações ancestrais já se sabia disso. E Lu, eu quero entrar agora, ainda nesse tema, tá, de viver uma relação à distância, e vamos falar de Uruguai e símbolos. Eu quero compartilhar contigo uma experiência que eu tive para a gente já falar de Uruguai e a importância das viagens na nossa vida e carreira. Eu viajei para o Uruguai, a gente passou o ano novo 2019, antes do ano fatídico da pandemia. E naquele momento, eu acho que isso é bonito. Pela tua fala, a gente enxerga que a gente vai mudando ao longo da vida. E a carreira precisa seguir isso. Sim. Quem está parado já está morto. A árvore, planta que não cresce, né, já não está bem. Então a gente foi para o Uruguai e lá eu era uma pessoa até aquele momento. Porque eu não queria ser mãe. Tu lembra, né? Não, sim, lembro. Eu era uma pessoa muito realizada, gente. Eu já tinha encontrado meu propósito, já estava tudo bem. Menina, lá eu tive sonhos muito importantes, tu sabes que é uma área que eu estudo há muitos anos, né? 20 anos do ponto de vista filosófico e científico, que são símbolos. E eu fui num mercado público do Uruguai e tinha uma banca de objetos antigos. E lá eu vejo a mesma estátua, era uma estátua, um ladró, era uma cerâmica de um pediatra com um bebê no colo, assim, bebê nascendo, que era a mesma escultura que meu pai tinha. Meu pai era neonatologista e faleceu quando eu tinha 18 anos. Aqueles símbolos todos mexeram demais comigo. E claro, eu comprei a escultura, hoje ela está comigo, e para mim foi um símbolo de que eu precisava me abrir para este tema. Aí, claro, depois muito autoconhecimento, outras coisas que aconteceram no meio, uma pandemia que a gente reflete a vida inteira. Resumindo, o Frederico está aqui. Então, eu só quis trazer esse exemplo, corroborando com o que tu trazes, que a vida vai mostrando os sinais. Sim. Para o nosso desenvolvimento integral. Que carreira, a função da carreira, como tudo na vida, relacionamento é evoluir, crescer humanamente. E o quanto as viagens são importantes. E o Uruguai é um país, eu não fui muito, foi aquela vez, mas é um país que mora no meu coração. Porque é o estilo de vida, parece que lá tudo é mais calmo. Sim, sim. E é uma cultura extraordinária. Eles são, é muito legal, assim, porque eles vivem em outro ritmo. E eu, assim, pelo menos do mundo que eu tive contato, né, ali nos bairros que eu fui, cidades, assim, eu nunca me deparei com alguém estressado. Nunca.
E aí dizem, tá, mas tu, tipo assim, tu conversou com as pessoas. Não, mas assim, na rua, quantas vezes na rua, aqui, a gente encontra alguém que tá, né? Sim. Que passa por ti, sei lá, ou falando coisa, ou eu que tenho cachorro, né, por exemplo. Aí, sei lá, os cachorros vão se cheirar, sabe? Se eles têm algum atrito, as pessoas ficam indignadas e brabas, sabe? E aí lá não acontece isso. Tá todo lá, mundo panela de pressão aqui, né? Lá, assim, as pessoas vivem... Claro, é uma população muito idosa também, Sim, né? sim. Tem muito isso. Mas até a relação deles com o trabalho é muito diferente do que é aqui, né? É um ritmo muito... Não que o trabalho em si pode ser pegado, né? Mas, assim, a relação que elas têm, né? Começa mais tarde, fica no trabalho, entende? Não fica somatizando isso pra depois. É uma cultura do que eu conheço, eu acho muito parecida, assim, com a cultura dos europeus, né? Nesse sentido, assim, de começa mais tarde, os horários são muito parecidos. É uma galera que se resolve naquele período ali do trabalho, beleza, a gente fala de trabalho e tal. Depois, sabe, sai um pouco desse mundo que eu vejo que pra gente é um pouco mais... Assim, a gente, pelo menos das pessoas que eu troco muito, assim, né? O trabalho é muito uma pauta que às vezes ocupa muito espaço, não um espaço bom, né? É mas verdade. Um espaço ruim, às vezes, né? E a gente tá com grandes dilemas do ponto de vista sociológico no Brasil, de saúde mental, e um deles é não ter limites, mas, em virtude, né, das tecnologias, entre a vida produtiva e a vida do ócio. E o ócio, ele é fundamental, inclusive os antigos já falavam, romanos, o ócio para o negócio, ou seja, o quanto o ócio, esse espaço de introspecção, de recolhimento, de cultivo de outras áreas da vida é fundamental para a saúde integral. E, de novo, não estamos falando que existe um país perfeito, isso não existe, mas a importância das viagens para a gente buscar outras respostas para a nossa existência. E construir mudar a nossa outra relação. forma de vida aqui. Exatamente. Não, exatamente. Para mim é muito isso, assim, quando eu vou para lá, eu sou uma outra Luísa. E aí eu falei eu fui agora no final do ano, e aí fiquei também um mês ali, né, enquanto não tinha os jogos e tal. E aí tava muito bom, assim, sabe? Daí eu falei pro Will, assim, eu disse pra ele, nossa, eu quero ver eu me readaptar à minha rotina. Porque, assim, estando sozinha, com o cachorro, com os 2 trabalhos, etc, né, mais minha vida social, que eu conheço um monte de gente e tal. Como é que eu vou voltar pra isso, sendo que a gente tava nós 2 aqui e não tinha compromisso, sabe? Depois do trabalho, tipo, não tinha... Bom. E aí ele me falou assim, mas tudo bem que tu tava em outro lugar, né? Que não é, tipo assim, tu não tem tantos amigos e tal. Mas pensa o que te fez bem nesse momento. Boa. E tenta replicar isso. É sobre isso. Na tua vida. É sobre isso. E aí eu comecei a identificar, eu que sou uma pessoa que gosto muito, né? Tu sabe que eu sou muito sociável e tu mesma me diz, né? Que isso me ativa, né? Eu funciono assim. Mas eu comecei a me dar por conta do quanto é bom e me faz bem eu não ter esses compromissos. Não, é óbvio que é sempre bom pra mim estar com as pessoas, mas eu acho que às vezes eu me colocava no compromisso sem genuinamente querer. Sim. Sabe? Porque tem que manter aquela relação, aqueles amigos, né? E aí eu comecei a entender, não, ninguém vai deixar de ser amigo de ninguém, sabe? Tá tudo bem se eu ficar em casa. E aí eu voltei de lá, e desde então eu tenho tentado, assim, o que eu posso, eu fico em casa. E é muito bom. E depois do trabalho, sabe? Procuro fazer alguma outra coisa, né? E não necessariamente sair. Mas, assim, fico em casa, fico ali comigo mesmo. Vou na minha academia, sabe? Faço as minhas reflexões, boto meus podcasts, que eu fico malhando e escutando. Também é um momento de autoconhecimento. E isso, acho que o Uruguai me trouxe muito isso. Essa forma de enxergar também, sabe? Pra mim, a maior vantagem, o maior ganho das viagens é esse olhar e ressignificar a nossa vida e a nossa rotina. Lu, a gente já tá aí há quase 1 hora conversando, nem parece, né? Não. E eu queria... Porque a gente pensou aqui num formato diferente, né? Pra gente finalizar um pouco, tu fazendo perguntas pra mim também, já que tu és uma grande jornalista, não sei se tens algumas ideias aí. Tá, não, acho que sim. Mas eu acho que eu vou deixar essa minha pergunta pra ti pro fechamento. Tá. Vamos fechar contigo. Tá. E já que tu é uma jornalista, vamos fazer agora o jogo contrário. Tá, tô me entrevistando. Não. Sim, não, pode ser. Eu acho que duas coisas que me ocorrem muito de te perguntar. A primeira é justamente sobre o que tu falou de ser mãe, né? De como que tu se descobriu pra isso. Porque, inclusive, hoje até eu tava conversando com os meus pais, que é né, algo que, assim, que eu às vezes acho que quero, às vezes acho que não quero.
E a minha questão é, eu não sei muito pra onde olhar, sabe? Pra entender se isso é algo que a gente quer ou não quer na vida. E aí eu queria te perguntar isso, como mulher, né? Muito bom. Vamos lá, Lu. Foi uma jornada, né? Porque eu, de verdade, eu não senti esse chamado, agora eu senti o chamado de ser mãe. Eu não sentia isso por muitos anos. Até porque eu já tinha me encontrado do ponto de vista de propósito na carreira. E ainda sou muito realizada no que eu faço. Mas o que acontece? Volta o poder dos sonhos sonhados à noite, que tu sabes que eu tenho uma conexão muito forte com esse tema. Que é a intuição, é como a psique também conversa com a gente. E eu comecei a ter alguns sonhos. Eu grávida, junto com parreiras, ou seja, que são símbolos, né, de produção, de vitalidade, de coisas boas. Aí teve essa experiência fatídica do Uruguai, que foi muito forte. Eu sonhei, lá eu tive um sonho que há muitos anos eu não sonhava com meu pai. Foi muito emocionante. E foi um resgate, porque ele era neonatologista, ele trabalhava com recém-nascidos, ele era o defensor do aleitamento materno, numa época que era só a fórmula. Então foi uma reconexão com as minhas raízes. E depois veio a pandemia. E a pandemia, o que a gente fez? Ficou em casa e refletiu a existência. Sim. Só que aconteceu uma outra coisinha ali do ponto de vista de fenômeno físico, e que sempre tem uma causalidade psíquica. Eu tive um acidente na perna, eu estava caminhando no meio na natureza e tinha um buraco que eu não vi esse buraco. Menina, eu caí nesse buraco, eu sei que eu fiquei com o pé imobilizada por uns 2 meses. Não tive que operar por pouco, mas isso fez eu me lembro com que vagamente. refletisse a minha vida inteira. E do ponto de vista simbólico, né, que tudo tem conexão com tudo, são símbolos. A doença também é um símbolo. Opa, para um pouquinho. Joelho significa te dobra, né? Mais humildade, outra forma de pensar. Assim que eu fui ressignificando, e claro, sempre com auxílio de terapia também. Além disso, eu acho que teve um grande estopim, que é sobre como eu comecei esse encontro com arquétipos. Arquétipos é um tema estudado. Na verdade, o arquétipo fez parte da cultura grega antiga. E depois Jung traz isso nas suas pesquisas. A gente aplica na publicidade hoje, né? Eu nas sei, marcas. eu sei. Os marqueteiros sabem do que se trata, né? Por quê? Porque a psique funciona arquetipicamente. E ali eu acessei o tema em 2018 de arquétipos femininos. E quando eu comecei a entender que a mulher só seria integral resgatando o verdadeiro poder feminino está em todos os arquétipos, está na Atena, que é a da civilização, da inteligência, da justiça, está na Afrodite, a deusa do amor, da criatividade e da intuição, está na Deméter, na maternidade, e que pode ser uma maternidade não biológica, pode ser uma maternidade de tantas formas. Aí eu comecei a me abrir para esse tema. Então foi literalmente uma alquimia psíquica. Entendi. Aí, minha cara, na pandemia, engravidei, tive uma primeira gestação, perdemos a gestação, foi com quase 2 meses, eu tive um aborto espontâneo, foi muito doloroso, porque eu e o César, né, meu marido, a gente já estava conectado com aquela vida, é incrível, tu fica grávida, tu já é mãe, aquele ser faz parte da tua vida, tu já faz planos. E quando eu tive essa perda, que foi muito, eu fiquei 1 semana em casa de luto e dói mesmo, tá? Uma coisa que é uma cólica muito dura. Ali eu, assim, não, eu quero ser mãe. E o César também, eu quero ser pai. E isso foi muito lindo, porque ele sempre me respeitou. A gente tá num casamento de 12 anos, né? Ele nunca me forçou. Eu sei que ele queria ser pai, mas ele nunca me forçou. Aí ali, eu sei que eu tive esse aborto espontâneo, 2 meses depois eu já estava grávida de novo, e tudo natural, uma mulher com 40 anos, quebrando os mitos, né? Sim. Eu sei que não é o caso de todas, né? Mas, enfim, foi a minha história. Resumindo, Frederico está com 3 anos e meio, quase 4, é um ser que transformou a nossa vida, e mais importante, enquanto mãe, gera muitas transformações, mas eu nunca me abandonei também sendo mãe. Sim. Eu tenho o meu jeito de maternar, eu nunca vou parar de fazer as coisas que fazem sentido para mim, e eu sei que isso, eu tô gerando um mundo novo pro meu filho. Eu tenho as minhas viagens sozinhas, agora daqui a pouco eu vou fazer uma outra viagem internacional, vou sozinha para algumas coisas de trabalho, que são coisas que me nutrem. Então, acho que o mais importante da maternidade é criar o teu jeito. Não replicar o jeito da mãe, não replicar o jeito da fulana. Cria o teu jeito. Isso vale para tudo, para carreira e maternidade. Então, essa é um pouco a minha história. Legal. E eu melhorei como ser humano nessa experiência. Que legal escutar isso. Porque uma coisa que eu fico pensando muito... E, claro, acho que isso faz parte do que a gente tá falando, assim, né? Do amadurecimento, de tu se abrir, né? Pros sentimentos, pensamentos. Que é justamente isso, assim. Como que eu vou ser...
duas versões, sabe? Como é que eu vou ser a Luísa, tipo, filha e mãe? Mas tu já é muitas versões. Exatamente. E outra coisa, agora vamos pra prática, que eu sou uma virginiana pragmática. Tem que ter rede de apoio. Claro. Sem rede de apoio, perrengue. Tem que ter gente. Até porque é uma injustiça querer colocar o desenvolvimento de um ser humano no colo de uma única pessoa chamada mulher. Sim. Então eu tenho uma rede de apoio de pessoas que me auxiliam. Os avós moram longe, mas quando precisa eles vêm, sempre muito disponíveis. Então, rede de apoio. Que mais que eu ia dizer? Lembrei de uma outra coisa que a maternidade me ensinou. Eu sou mais produtiva hoje com menos tempo de trabalho. Porque eu aprendi a dizer mais não, eu tô onde eu preciso. E a maternidade te ensina. Interessante. Porque tem as horas que são do Frederico. Hoje eu tomo café da manhã com ele, eu almoço com ele, eu janto com ele. Ele é um guri que dorme tarde, porque ele veio aqui para viver, ele é um guri intenso. Então, das 6 da tarde às 10 da noite é com ele todos os finais de semana. Eventualmente, claro, vai ter uma outra coisa fora. Mas é isso. Então, eu tenho menos tempo de produtividade, mas isso aumentou minha produtividade. Então, olha o paradoxo, né? Sim. E a outra coisa que eu ia te perguntar também tem um pouco a ver com isso. É bem papo de mulher mesmo, assim. Mas eu sempre me lembro, assim, agora que eu já fiz 30, né? Sim. Eu sempre me lembro do que tu falava, que a vida da mulher começa aos 40 anos, né? Nasce aos 40. E aí, Soraya, o que acontece? Eu tô ficando, cada ano, né, que a gente vai envelhecendo, mas cada vez eu gosto mais de ser eu. Sabe? E aí eu penso assim, nossa, que legal, graças a Deus que eu fiz 30 anos, que agora eu tenho 32, porque assim, parece que eu me descubro de verdade, sabe? Sim. O que me faz bem, o que me faz mal, eu consigo fazer as minhas escolhas, e aí cada ano que passa vai fazendo mais sentido. E aí eu penso, cara, a Soraya sempre falava que nos 40 anos, e a minha mãe me disse a mesma coisa. A minha mãe me disse que quando ela fez 40 anos, foi o momento da vida dela que ela se sentiu melhor na vida dela. É maravilhoso. Eu amo ter meus quase 45 anos. E é uma mentira o que nos contaram, que envelhecer é ruim. É óbvio que tem coisas do corpo que não, né? Uma outra coisa já não é a mesma coisa, os hormônios vão reduzindo. Mas hoje de ciência, a gente tem que se cuidar. Hoje, para mim, a academia é uma coisa assim de saúde. Eu não quero ser sarada, eu quero ter saúde e caminhar muito bem até no mínimo os 90 para acompanhar meu filho pelo mundo. Sim. Mas, e não sei o que... Essa frase não é minha, tá? Essa frase dos 40? O Jung falou sobre isso também. Ah, né? bom. Porque é a idade da loba, é onde a mulher ela já construiu muitas coisas, ela já aprendeu um monte de coisa, e a partir dos 40 ela pode tomar decisões a partir da sua integralidade, daquilo que é verdadeiro para ela. Portanto, a melhor fase da vida, claro, é aquilo que a gente tem hoje nas nossas mãos, mas a vida só melhora quando a gente é fiel a nós mesmas. E essa vida até os 40 é muito importante ter um máximo de experiências possível. De tudo, de viagem, de relações, né, de amizade, de aprendizagem, de trabalho. Porque com 40 em diante é como se tu sentisse a liberdade batendo na tua porta. É uma coisa extraordinária. Tu sente até os sabores de comida, a maturidade. O vinho maduro, ele é muito melhor. Eu não largo nunca meus 45 pelos meus 20, mas nunca. Ah, não, nem eu. Assim, quando eu olho pra trás, eu penso... Então, assim, Lu, a vida só melhora quando nós somos fiéis a nós mesmos e tu tá mais do que no caminho. Mais do que... E a gente, cada vez mais, quanto mais fica madura, mais paga a nossa conta, mais a gente não tá nem aí pro que os outros pensam. Isso é absolutamente libertador. Isso é muito bom. E tu sabe que eu sempre fui uma pessoa que me pautei muito, né? Pela opinião dos outros. Tu sabe que isso sempre foi muito forte pra mim, assim. E eu hoje tô vivendo esse momento que nem eu te falei, que assim, ó, o exterior não me afeta em nada, sabe? A pessoa... claro, eu preciso fazer ressalvas, assim, que eu... Obviamente que eu considero a opinião das pessoas. Sim. E às vezes quando eu recebo na internet, né, comentário, isso me afeta, entende? Tipo, vou lá, eu fico, né, pensando. Mas eu digo assim, das pessoas que me conhecem, por exemplo, convivem comigo, as pessoas com quem eu me relaciono e tal, eu não tô mais preocupada, sabe? Se vai achar isso ou aquilo. Sim. Sabe? Então isso é muito bom pra mim, isso é algo assim, muito significativo, né? Porque eu sempre, no que eu podia agradar os outros, eu agradava. Sabe? Eu sei. E hoje eu já consigo, assim, me agradar antes, sabe? Maravilhoso. Bom, já muda tudo na vida, né? Já muda muito. A gente fica... não sei, é mais... É como se tu não precisasse de um motivo pra ser feliz, porque tu já é feliz. Sim.
sabe? Sim. É assim que eu me sinto. Maravilhosa. Lu, vamos aqui para a finalização da nossa conversa maravilhosa. Eu aprendi muito contigo. Muito obrigada por Ai, seres que quem tu bom. és. Ai, imagina, eu tô muito feliz, assim, de estar aqui falando de carreira, sabe? Me dá por conta que eu tenho uma carreira, sabe? Ou se tem. Ai. Dicas para as pessoas viverem seus sonhos e não traírem a si mesmas. Nossa. Pra gente fechar, olhando para aquela câmera. Como- Palavra final. Como dar essa dica? Olha... Eu acho que talvez usar esse exemplo do que eu falei, né, sobre lembrar de como a gente era na infância. Eu acho que isso é uma coisa que hoje me guia muito. E vou falar mais uma coisa, que eu tenho uma sobrinha hoje, né? E ela é muito parecida comigo. Porque, que nem eu falei, meu irmão é o oposto de mim, assim. E aí, toda vez que ele fala comigo, eu disse... Vocês duas se entendem aí na linguagem de vocês, porque ela fala e é exibida e se maqueia e bota roupa. É muito louco. Que nem eu, assim. Então, eu acho que é isso. Eu me conectar com quem eu era quando criança, né? Me libertou muito dos meus estigmas, assim, sabe? Muito bom, muito Então, bom. eu acho que esse seria um caminho, assim, que eu ia indicar. É lembrar de quem a gente era, as vontades que a gente tinha. Porque quando a gente é criança, né? A gente é quem a gente é. É tudo. A gente não é... Né? A gente é genuíno ali, né? Então, acho que essa seria a minha dica, assim. Também. Mais alguma coisa gostaria de falar para quem está nos ouvindo? Ai, meu Deus, não sei. Não, eu acho que a gente passou aí por tudo que é importante. E pra mim, cada vez mais, é tudo sobre a jornada, sabe? Não é sobre a gente se lembrar o lugar que a gente estava, mas é sobre a gente se lembrar o que a gente fazia, né? Sim. Então, pra mim é isso, assim, cada vez mais. Eu acho que, não sei se eu já descobri o meu propósito de vida, mas pra mim tá relacionado com me comunicar e me relacionar com pessoas, assim. Então, hoje eu me sinto muito feliz, assim. Muito bom, Lu. E é isso. Gente, você que está aqui nos ouvindo, se essa conversa fez sentido, compartilha, porque isso, na minha visão, é ouro em pó. Do ponto de vista de insight, de conhecimento, de encorajamento, do ponto de vista de vida e carreira. Muito obrigada pela sua presença e sua escuta, e até o próximo podcast.